já falamos aqui sobre a história e evolução da Real Brasil em seus 45 anos de atuação em nosso país. Agora, porém, é hora de olharmos para o presente, focando no futuro, para entendermos o que é a empresa que oferece um pacote bastante completo e exclusivo de soluções para o setor moveleiro, de arquitetura e construção civil, tem a oferecer para este novo momento que já começamos a construir. Hoje, quem participa de mais uma edição do Vitrine Setor Moveleiro é Camila Bartalena. Seja muito bem-vinda, Camila. Se apresente, por favor, para o nosso público. Olá, pessoal. Olá, Carlos. Agradeço muito o convite. Meu nome é Camila Bartalena, eu sou gerente de marketing e produto da Real, e estamos aqui para bater um papo com vocês. A ideia é essa. Nós já conversamos com o gerente-geral, Alexandre Novoselec, sobre a história da marca. Aliás, deixaremos aqui o link direto para essa entrevista, para você que não assistiu, tem a oportunidade de ver agora. Mas agora, como ressaltamos, é hora da gente olhar para o presente e para o futuro. Quais os carros-chefes em matéria de produtos e os principais segmentos de atuação da Real atualmente, Camila? A Real é uma empresa que está constantemente atenta às necessidades de mercado, às mudanças, né? Como o mobiliário se comporta, como a residência se comporta, né? Então, hoje, atualmente, a nossa operação, principalmente no Brasil, e seguindo essas tendências, a gente está atuando em 4 frentes. Uma frente são os acabamentos, componentes para móveis, né? Dentro dessa frente, a gente tem inúmeros tipos de produto. Uma segunda frente são os perfis de PVC para portas e esquadrias, tá? Então, um segmento da construção civil muito forte, crescendo cada vez mais no Brasil, e perfis para refrigeração comercial. Então, aqueles perfis que são utilizados em geladeira, em freezer, em fogão, tá? E superfícies, que a gente também considera uma frente, apesar de também ser do segmento moveleiro, mas é uma frente que ela é diferenciada pelo posicionamento, pelo produto, pelo tipo de cliente. Então, são essas 4 frentes hoje que a Real está atuando no Brasil. E o setor moveleiro representa uma parcela significativa do trabalho da Real Brasil. Como avalia o mercado moveleiro nacional atualmente e o que a Real tem a oferecer de mais exclusivo em termos de solução para este novo momento que nós estamos vivendo? A Real, né, ela é líder de mercado no segmento moveleiro quando a gente fala especificamente do produto fita de borda. Então, realmente, é dessas 4 frentes que hoje a gente possui na unidade do Brasil, o segmento moveleiro é líder tem um share muito maior dentro da organização, né? Então, assim, há 50 anos, a fita de borda é um produto predominante dentro desse segmento. Mas a gente não parou por aí, né? A gente foi analisando e estudando cada vez mais as novas tecnologias, as novas necessidades do mobiliário, e a gente vem investindo constantemente em novos tipos de acabamentos, texturas, quando a gente fala em fitas de borda. A gente começou a implementar outros produtos, como portas de correr, que otimizam espaços dentro do mobiliário. A gente entrou com a superfície de polímero, tá? Que eu acho que nós vamos falar mais para frente em mais detalhe, né? A gente implementou um conjunto de ferramentas para dar suporte para o marceneiro poder aplicar produto, facilitando a vida dele, né? Então, assim, a gente está constantemente complementando e aumentando o nosso mix de produto ao longo dos anos, né? Logo mais nós vamos ter mais novidades por aí para facilitar a vida do nosso cliente, do nosso parceiro. Conforme a gente vai vendo as tendências, a gente vai pensando nessas soluções. Por isso que o nosso
nosso portfólio de produtos só cresce. E aqui eu compartilhei alguns produtos só, tá? Mas existem muitos outros. Tem inúmeros tipos de perfis de acabamento usado em móveis, tem tapa-furo para dar acabamento também em determinados tipos de furações. Então, assim, o mix é amplo, e cada vez mais, esse é o nosso objetivo, né? Ampliar o nosso mix de produto para atender cada vez mais e melhor e facilitar a vida do nosso cliente, né? E, consequentemente, dar um móvel de qualidade superior, com um acabamento diferenciado para o nosso consumidor final, né? Camila, acabamos de ter uma edição especial do Salão do Móvel de Milão, berço do design, proliferador de tendências. Um dos principais pontos quando falamos dessas tendências para móveis são as superfícies. Quais vocês avaliam serem os principais movimentos em cores, padrões e desenhos para o próximo ano? Nós já estamos aí às portas de 2022. Claro, a gente viu na Feira de Milão e está vendo agora nas casas cores, né, que estão tendo em diversos lugares aí do Brasil. O que a gente percebeu, e inclusive já está também na nossa coleção, quando a gente fala de superfície, verde muito forte, né? Muitos tipos de pedra, cada vez mais forte, né? O laranja, tanto que tem até uma reportagem que fala que o laranja vai ser o novo preto, né? Do segmento da decoração. Vai né? ser o básico? E vai ser o básico agora, né? Vamos ver. Eu vi bastante em Milão, mas nas casas cores não tanto, só com alguns detalhes, né? Então eu acho que existe uma tendência mundial e existem as tendências regionais, né? É lógico que a gente também vê muitos tons de cinza vindo muito forte, né? Tons de terra muito forte, né? Então, e com certeza mármore e granito presente em todos os tipos de ambiente, e de diferentes tons, uns tons totalmente diferentes daqueles que a gente está acostumado ao longo dos anos, né? Então, isso que a gente viu muito forte e já vê parte dessas tendências presentes no mercado brasileiro, né? Algumas delas, inclusive, a própria Real já está lançando, que são esses tons de verdes, esses tons mais terra e os cinzas, né? E vários tons de cinza também a gente viu bastante. E aproveitando o gancho, conta um pouco mais para nós a respeito da linha de superfícies Rauvisio, os seus diferenciais em termos de design, qualidade, tecnologia, entre outros pontos. Claro. Bom, o Rauvisio é uma linha de superfície polimérica, né? Então, ele é fabricado com um material acrílico, né? Que é o PMMA, e ele é usado em mobiliário de alto padrão, tá? A gente tem dentro dessa linha várias coleções, que a gente chama, né? Então, a gente tem a coleção Cristal, que é uma coleção que tem a profundidade do vidro, né? A ótica do vidro, mas a facilidade do polímero. Então, você pode usinar, não quebra, tem muito mais leve, né? Então, tem todas essas vantagens. A gente tem o Rauvisio Brilhante, que é o alto brilho, que vem para substituir o laca e todo o processo de pintura, que a gente sabe que é um processo complicado, é um processo custoso e é um processo que não traz a qualidade do brilho na superfície, fica aquela casca de laranja na superfície do mobiliário, né? Então, a gente oferece esse alto brilho com todas as vantagens de um polímero, né? E resolvendo aí os problemas de custo, mão de obra, dificuldade de laquear e qualidade na superfície do processo de pintura, do processo laca, né? Além disso, a gente tem uma linha de metais, realmente, que são metais na superfície. Então, você aí acompanhando essas tendências que a gente também vê ao longo dos anos, que está muito estável, né? Então, não é uma nova tendência, mas ela continua, que é a tendência dos metais no mobiliário. A gente tem cobre, a gente tem o aço escovado, então a gente tem uma linha de metais que atende aí as tendências. A gente tem uma linha de couro mesmo,
né? Principalmente para escritório, para closet, então você consegue colocar um produto ali com um couro realmente aplicado, né? E no seu visual, no seu cheiro e no seu toque de couro, tá? A gente está lançando uma linha fosca recente, a gente acabou de lançar, que ela vem com uma tecnologia de anti-risco. Então, a gente até fez uns vídeos de lançamento onde a gente pega uma buchinha de aço e a gente passa em cima do material. Então, é uma nanotecnologia que dá essa proteção ao material e naquela tendência de super fosco que a gente também está vendo muito presente ainda no mobiliário. Não é nova como os metais, mas ela ainda está se perpetuando, né? E o espelho, a gente também tem na superfície do Raw Vision o espelho. E o espelho, qual que é a vantagem dele? Ele é um espelho polimérico, mas ele é um espelho. Ele não oxida, ele não é pesado, ele não quebra e ele ainda pode ser usinado, né? Então, eu vou fazer um espelho com formas diferenciadas. Você consegue fazer facilmente dentro de uma marcenaria, né? Então, esse é um resumo um pouquinho do que a coleção Raw Vision hoje, dentro da sua gama de produtos, oferece para o mercado. Aliás, com a linha de componentes REHAL, os fabricantes já podem receber portas, tampos prontos, Também. bordeados, customizados, sem a necessidade de se preocupar com a disponibilidade de máquina, equipamentos e mãos de obra. Como é que funciona isso? Exatamente. A gente oferece a superfície no painel, né? Então a gente vende só a chapa, se for um desejo do cliente, mas a gente acredita muito em agregar valor, né? A Real tem essa marca de fazer o diferente, de ser diferente, poder agregar valor aos seus produtos, facilitando a vida do seu cliente. Então a gente oferece o componente pronto, ou seja, porta de frente de armário, porta de gaveta, então o que o cliente quiser, a gente tem um sistema, ele vai lá, dá os dados, altura, profundidade, largura, a Real já faz o corte, o bordeamento e manda pronto para esse cliente. Então, ele recebe pronto só para instalação no móvel. Então, isso funciona super bem, agrega valor, facilita, ele pode pedir uma frente, né? Eu quero uma frente da linha metal para um detalhe de uma cozinha. A gente vai fazer uma frente, vai bordear e vai mandar para o cliente. Então, isso agrega valor, isso facilita muito, né? Eles recebem ali sobre medida, de acordo com seus projetos. Então, assim, realmente foi algo que a gente ofereceu e foi muito aceito no mercado, porque facilita absurdamente a vida do nosso cliente, né? Por falar nisso, certamente um dos grandes diferenciais da Real são as linhas e diversidade de opções de fitas, né? Fala um pouco mais para a gente sobre isso. Então, a gente tem hoje, eu brinco que a gente parou de contar, Carlos, porque a gente, imagina, a fita de borda, ela dá acabamento em todos os painéis revestidos, né? Então, se a gente pega todos os fabricantes de painéis revestidos do Brasil, além do laminado, né, também usado no mobiliário, ele precisa de um acabamento, e aí entra a fita de borda. Então, a gente tem que acompanhar todos os padrões de cor, de textura, de verniz, de todos os fabricantes de painel. Então, é lógico que a gente constantemente vai aumentando o número de padrões, a gama de cilindros que a gente tem, de desenho, a quantidade de variantes que a gente tem de vernizes, né? Então, isso aumenta absurdamente para acompanhar os fabricantes. E é lógico que a gente tenta sempre dar um passinho além, né? Até para facilitar. Então, a Real conta com tecnologias que podem até fazer impressões em cima da fita de imagens, de fotos, né?
Então, tudo isso complementa o nosso mix de produto. E é lógico, além dos padrões, né, quando a gente fala de padrões decorativos, ou seja, os padrões madeirados, os padrões pedras, além das texturas, né, que é esse toque, que cada vez mais existe uma gama muito grande, além dos vernizes, a gente também acompanha outros fatores que são importantes na fita, que é tipo de termoplástico, né? Então, hoje a Rehau não tem só um tipo de termoplástico, ela oferece mais de um tipo de termoplástico produzido localmente para atender necessidades específicas de determinados clientes, né? Então, a fita vai além só de cor padrão, ela vai também qual termoplástico, qual a melhor embalagem, qual a melhor metragem no rolo, né? Falando em fita de borda específica. Então, a gente vai acompanhando e agregando tudo isso cada vez mais conforme a gente vai vendo as necessidades de mercado. Aproveitando, além de proteger, como que as fitas de borda podem colaborar para agregar valor, sofisticação e mais refinamento ao acabamento dos painéis? A fita, ela protege o substrato, né, contra a umidade, ela protege contra o impacto, então ela tem um fator importante no quesito proteção, como você mesmo falou, ela é essencial. Mas hoje ela é um elemento de design importantíssimo, ainda mais nas tendências onde a gente vê engrosso, né? Então, a tendência de painel ripado. Então, a fita, ela é um elemento de design visual importantíssimo. Por isso da importância de a gente acompanhar todos esses desenvolvimentos, para quê? Para que a fita fique muito similar ao painel e não dar diferença nenhuma com o painel, né? Ainda mais com a utilização em todos os ambientes hoje que a gente está tendo aí de revestido, né? Que virou tendência. O móvel de madeira maciça ele é muito específico para determinados ambientes da casa. Então hoje todos os ambientes têm painel revestido, seja MDF ou MDP. Então, ou seja, todo o ambiente e laminado, né? Então todo o ambiente tem fita. Né? E às vezes a fita pode se tornar ela por si só um elemento de design. Então eu tenho um painel branco, poxa, mas eu queria agregar um valor, eu queria fazer algo diferenciado. A gente pode colocar uma fita com um design diferenciado, com uma cor diferenciada, para aumentar o valor agregado e trazer um elemento de design na borda, né? Então, hoje a fita de borda, ela se torna importantíssima no móvel, né? Além de dar essa durabilidade para o mobiliário, além da proteção, eu acho que a fita de borda de termoplástico, em específico, ela agrega muito valor, aumentando a durabilidade do mobiliário como um todo, né? Juntamente com, é lógico, com a superfície. Nós falamos sobre tendências em superfícies, mas, como você acabou de dizer também, é importante a gente observar os tipos de painéis mais utilizados, tanto na concepção de móveis quanto de arquitetura de interiores. Temos também, como exemplo, painéis ripados, que aparecem cada vez mais em projetos. O que vocês têm observado nesse sentido e quais as principais soluções da Rehau para cada tipo de painel? Até para repetir um pouco do que você já disse aí. Então, eu fui na Casa Cor, eu via ripado, ripado e ripado. Ripado de mais largo, ripado mais estreito, ripado curvado. Então, assim, é lógico, além de todas as outras tendências de madeirado, de pedra, tendências de tecido, né? Claro. Mas como diferencial, um painel que tem um diferencial, eu vi muito ripado. E a gente sabe que o ripado é difícil, você faz ali, né, uma ripa de madeira e você bordeia os 4 lados. Então, é algo que dá um trabalho manual muito grande. Existem já algumas soluções de ripado sendo ofertadas com o próprio MDF, só que e aí eles fazem um encaixe, né, mas se torna muito custoso esse tipo de produto e você vê algumas diferenças de cor, porque aí quando acaba o painel ele faz uma emenda, né? Então você consegue ver diferenças de cores. Então a gente fez algumas análises e nós vamos oferecer aí um ripado já pronto, mas eu não posso dar mais spoiler ainda, porque vai ser um lançamento, está saindo do forno,
mas ele já vai vir pronto numa medida de painel dentro da coleção Rauvijo, seguindo as tendências aí do Rauvijo, para poder facilitar a aplicação e o processo do marceneiro nessa tendência de painel aí, ripado especificamente. E com diferentes formatos nós vamos oferecer ainda. Então, vamos fazer assim, vamos trocar o seu sigilo por uma gravação, quando tiver o produto pronto, de um lançamento aqui nesse projeto. Opa, nosso. pode deixar, pode deixar. Até lá Tá eu saindo serei... do forno, logo Até lá mais. eu guardarei Aí o a gente segredo sob 7 chaves. Isso. Apenas umas 5, 10 mil pessoas que vão ver esse vídeo e que vão Então, ficar sabendo. Mas é legal, spoiler é legal, imagina, eu tenho ansiedade, não sei se é tão legal assim, mas que eu gosto de dar o spoiler, eu gosto, não gosto de receber. Tá Mas certo. fica aí a dica, a ideia é o seguinte, é para mostrar que a gente está vendo as tendências, a gente está vendo as necessidades e correndo atrás de soluções. Então, foi o que a gente viu com o painel ripado, e já estava saindo do forno, e a visita nas casas cores aí só fez ter certeza de que esse é o caminho que a gente precisa oferecer uma solução mais fácil, né? Porque realmente, analisando as aplicações do ripado, eles estão pondo ripado em base de mesa, como divisória, como fundo, como suporte de planta, né? Então, a gente precisa oferecer uma solução aí mais fácil para o mercado. E por falar em soluções, você já inclusive comentou, mas vale a pena dar mais uma pincelada a respeito, essa opção de customização que vocês oferecem para o marceneiro, para o design de interiores, né, para o arquiteto. Sim. Isso é uma busca de atender necessidades específicas, sem dúvida nenhuma. Inclusive, vocês têm um sistema bem interessante chamado Color Circ, ou Circ, né? Que pode ser acessado por esses profissionais, facilitando o desenvolvimento de soluções exclusivas para projetos. É isso? Como que funciona? Isso. O nosso Color Search, ele fica disponível na nossa homepage, ele está, inclusive, passando por um upgrade, né? Agora a gente vai atualizar ele, e lá ele pode procurar pelo padrão do painel. Então, eu vou procurar padrão A de fabricante X. E aí ele vai saber lá qual é a fita compatível. Então, qual é o número, né, a descrição dessa fita, e ter uma foto dela. Então, ele ajuda para quê? Para que as pessoas possam visualizar que o color matching que a gente fala, né? Ou seja, o desenvolvimento dessa fita está de acordo com o painel. Ele consegue visualizar ali e ver que a gente tem disponível e ver as medidas, né? Mas agora ele está passando por esse processo de atualização para ficar ainda melhor e a gente poder disponibilizar essa ferramenta melhorada para o nosso cliente. Porque hoje, além desse Color Search, a gente também já tem um Customer Portal, onde os nossos clientes diretos, né, podem fazer o pedido online, que já chega direto para o sistema de gestão da Real. E lá eles conseguem acompanhar toda a trajetória do pedido, né? Qual é o status desse pedido, já foi faturado, não foi, se ficou algum saldo pendente ou não. Então, cada vez mais a gente quer dar essas soluções webs, né, online para o nosso cliente, digitais, né, por assim dizer. E a gente falou assim, produto, serviço, mas é essencial e fundamental a gente salientar também a tecnologia e os processos exclusivos inseridos nos processos da Real, né? O que hoje a Real oferece de mais high-end e exclusivo dentro do mercado brasileiro? Quando a gente fala em tecnologia de produção, hoje, as tecnologias da Real, que são extrusão, calandra e digital, são todas as mais modernas. A tecnologia mais recente é a tecnologia digital, que é a impressão digital, né? Então, é como se fosse uma impressora de fita de bordo, né? Você não tem todo um processo que a gente chama de rotogravura, tem o cilindro, recebe a tinta e passa na fita. Você dá lá um enter
vai ser impressa, né, o que você quer nessa fita, né? Então, em termos de tecnologia de fabricação, é isso. Quando a gente leva, é lógico que dentro de cada uma você tem várias, você tem uma gama de variáveis, né? Então, dentro do processo de extrusão, você tem a coextrusão, né? Dentro do processo de calandragem, você tem o processo de corte. Então, a gente tem uma gama muito grande, né? E isso, traduzindo para produto, faz com que a Real tenha a fita de borda com a qualidade diferenciada, né? Então, hoje a gente tem um produto de qualidade superior aí no mercado, e a gente sabe quando a gente faz pesquisa, até pelo nosso top of mind, que o nosso produto tem uma qualidade superior no quesito aplicação, no quesito utilização, no quesito que a gente chama de color matching, ou seja, muito mais parecido com o painel, né? A gente tem o Halvolê, que são essas portinhas de correr, que vão ajudar a otimizar espaço, e também é um produto que, como ele é muito usado, ou seja, você geralmente abre e fecha muito a porta de um armário, ele tem uma qualidade superior também por conta dessa tecnologia. E mais ainda, com essas tendências que a gente está vendo de motorhome, food truck, combi home agora também, né? Esse é um produto que, barco, né? Durante a pandemia, o segmento de barco cresceu absurdamente. Esse tipo de produto é muito usado nesses segmentos, até porque ele resiste à maresia, ele resiste à movimentação, né? Quando a gente fala de um motorhome, ele resiste ao excesso de abertura, se necessário, né? E é lógico que, além de tudo isso que a Real oferece hoje, a Real está aí num plano de expansão, que nós vamos investir 50 milhões de reais nos próximos 5 anos, nós vamos aumentar aí 40% da nossa capacidade, como já falado, e com certeza, e nestes 50 milhões tem novas tecnologias que vão ser inseridas aí no nosso Parque Fabril. E olha, a gente está experimentando o retorno à vida normal, não é? As aglomerações já estão acontecendo, a vida normal já está se restabelecendo, e eu gostaria de saber o seguinte, 2022, a gente vai ter a Real nas feiras? Quais? Ah, com certeza. Com certeza, visitando em todas. E expondo, nós vamos estar nas duas feiras, nas duas grandes feiras do setor, que são específicas para acessórios e componentes para mobiliário, que é a FIMA e a Formobile. Então, nós vamos estar lá com o nosso stand e já estamos aí trabalhando no projeto, nos produtos que nós vamos lançar na feira. Vamos estar presente firme e forte. Aí eu aproveito para convidar o nosso público a visitar o seu stand, porque certamente tem muita coisa nova, interessante. Você não sai do jeito que entrou de um stand da Real numa feira, seja no Brasil ou qualquer lugar do mundo. Estão convidados. Modéstia à parte, a gente, Carlos, investe bastante em feira, a gente, né, são poucas feiras no ano que existem para o segmento moveleiro para nós, fabricantes de componentes, né, então a gente investe bastante, a gente tenta fazer eventos diferenciados, então realmente venham sim, que vai ser uma experiência única. E outra, a gente vai poder estar junto presencialmente de novo, né, que eu falo, eu não vejo a hora de ver as pessoas, de estar próximo das pessoas de novo. Está chegando a hora, nós vamos viver isso, se Deus quiser. Camila, você já falou, já deu um spoiler aí sobre lançamento, o que mais tem previsto aí para início de janeiro? A gente tem aquilo bastante... que você pode falar, naturalmente. Então, assim, todos os lançamentos de painéis vão estar aí com as fitas, né? A gente já está trabalhando nos lançamentos das fitas para acompanhar os lançamentos das coleções de todos os fabricantes de painel do Brasil, né? A gente tem novas coleções de Halvísio, 2 delas já foram lançadas e vão ter mais que nós vamos lançar aí no início do ano. A gente acabou de lançar, a gente tem uma coleção de ferramentas manuais para dar um suporte para o nosso marceneiro, né, que a gente vende através das nossas revendas aí. E a gente ampliou essa coleção e o ano que vem a gente vai ampliar ainda mais. Então, assim,
E existem alguns outros lançamentos aí que a gente não pode falar, que estão em fase final, top secret, em fase final de teste, validação, né? Porque a Real, quando faz o lançamento, ainda mais por ser uma empresa alemã, e ter esse DNA de qualidade, ela faz vários testes. Então, a gente precisa primeiro ter tudo aprovado tecnicamente para poder falar. Mas aguardem aí que vão vir bastante novidades aí ao longo de 2022. E ao longo dos próximos 5 anos, né, que nós estamos falando aí de um crescimento de 40% na Real. Então, são investimentos significativos para deixar ela um fornecedor mais adequado aí para os nossos clientes. Se a gente pensar em investimento de expansão, 50 milhões é um investimento expressivo. Com certeza vem coisa muito boa por aí. Legal. Essa é a ideia. Vitrine Setor Moveleiro de hoje, a gente está conversando com a Camila Bartalena, que é gerente de marketing da Real do Brasil. Então, Camila, a gente está partindo para o final do nosso programa e eu gostaria que você complementasse aquilo que eu não perguntei ou que eu não deixei você falar. Fique à vontade. Eu acho assim, o nosso setor é um setor que foi muito beneficiado com a pandemia, né? E eu acho que isso é algo que a gente tem que estar sempre lembrando, né? Porque foram 2 anos muito difíceis, com uma doença grave que apareceu, que mudou o mundo, mudou as pessoas, mudou as organizações, e o segmento moveleiro, neste período, teve um boom, né? Um boom de vendas, porque as pessoas ficaram mais em casa e puderam investir mais no seu espaço, no seu móvel. Então, todos esses movimentos de dificuldade que a gente enfrentou ao longo do ano por esse boom, eu acho que eles têm que ser vistos como algo positivo, né? E com certeza eles alavancaram aí um movimento de muitos fornecedores a investirem, né? Como a própria Real está fazendo. Investir, ampliar, para poder dar um nível de serviço e um nível de atendimento melhor para o nosso cliente, né? E agradecer aí, eu acho que toda a cadeia de imóveis que se uniu muito nesse momento e foi compreensiva na medida do possível com toda a situação. E daqui para frente, eu acho que a gente está vendo aí já nesse mundo que já voltou ao normal na medida do possível, lógico, sem esquecer de todos os protocolos de segurança, porque ainda são importantes e lá na Real a gente preza muito por isso, mas nos eventos que a gente está vendo, nas novas tendências de imobiliário, que a gente tem muito ainda a fazer, né? E que a gente tem muito ainda a contribuir para levar para o consumidor final algo que ele deseja, né? Quando a gente fala em imóvel, a gente fala no nosso lar, no nosso lugar de trabalho, a gente fala em algo que nos remete a momentos importantes da nossa vida. Então, o que a gente pode agregar cada vez mais com diferencial, com soluções, com tecnologia, com emoção, com vida, com cor, nesse mobiliário para poder contribuir aí para o ambiente nosso, né, para o nosso ambiente, o ambiente do ser humano, onde vão estar esses mobiliários. Acho que era isso, Carlos, que eu tinha para falar. Muito obrigado, Camila, por encontrar um espaço na sua agenda que não está fácil para a gente mandar essa mensagem para o mercado moveleiro tão importante. Obrigado à Real por te ceder também nesse tempo e nessa temática, né? E fica o convite, então, para que você que está nos assistindo, nos prestigie nos nossos próximos programas. E muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. E eu que agradeço muito o convite, Carlos. Agradeço muito o convite. É um aprendizado e estamos juntos. Um beijo grande, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.